noite! Boa noite! Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, Márcio. boa noite. Boa noite vocês que estão aí nos assistindo hoje com nossa entrevistada, Delcy Bortolassi, que você já conhece, esclarecendo muitas dúvidas que ficou para trás na primeira visita dela aqui, né? É, isso aí. Então, vamos começar primeiramente falando dos nossos patrocinadores que fizeram esse encontro ser possível. Mestre do Frango Canoas, o melhor frango frito da galáxia. Peça com cupom de desconto de 5%. Dica do Cantinho. @mestredofrango.canoas. CFC Link, Centro de Formação de Condutores. Avenida Araguaia, 633 Canoas, @CFC Link. Spa ao seu alcance. Espaço terapêutico para toda a família. Rua Antônio Florindo Nicheli, 116, bairro Mato Grande, Canoas. @Spa ao seu alcance. Odonto Med, consultório odontológico, Avenida Rio Grande do Sul, 2805, Matias Velho, Canoas, @Odontomed. Ligou Locadora, autolocadoras de veículos. Rua Humaitá, 1200, Centro, Canoas. @Ligou Locadora. Mecânica VLC, Rua Alberto Sírio, 240, São Luís, Canoas, @Mecânica VLC. Renata Hair, salão de beleza situado na Avenida Rio Grande do Sul, 3830, bairro Matias Velho, Canoas. @Hair_. Teteias Presentes, lembrancinhas e brindes personalizados, @teteias.presentes. E para finalizar, Delcy Bortolassi, advogado especialista em direito previdenciário e consultoria jurídica. A partir do dia 8 de janeiro em novo endereço, Rua Florianópolis, 3722, Matias Velho, Canoas. @Delcy Bortolassi. Isso aí, vamos E ela está aqui novamente. aí esclarecendo muitas dúvidas importantes para vocês, para nós. Você é empreendedor aí, a gente sempre tem dúvida, né? Exatamente. Vamos começar aqui. O que é o planejamento previdenciário? Bom, o planejamento previdenciário, ele nada mais é do que um estudo efetuado de todas as contribuições da pessoa. Ali vai constar qual o período de contribuição, quanto tempo, quais as empresas. E através do planejamento previdenciário, a gente consegue fazer uma análise também para incluir tempo rural, serviço militar, se for o caso, verificar tempo especial através de PPP. Então, assim, a gente consegue fazer várias simulações para chegar numa melhor aposentadoria e verificar qual é o melhor procedimento. Isso aí, vamos ver aqui. Só um instantinho. Deu uma travadinha ali no Insta. Como é que tá aí? Deixa eu entrar aqui, vamos ver. Olha pra nós, Jefferson. Pra mim nem entrou. Eu não consigo nem ver o que o pessoal tá dizendo, porque não, como se não tivesse. Não, aqui não tá aparecendo ao vivo. Está no Podcast do Cantinho. Deixa eu ver no YouTube se tá. No YouTube não. Ah, no Facebook tá certo. Temos telespectadores no Facebook, agora no Facebook. Facebook tá certo. Vamos E no YouTube? Vamos, acho que tocando no Facebook, né? Que senão... Não, só um pouquinho. Vamos só ver se no YouTube tá certinho, né? Importante. Vamos ver se tá tudo certo no YouTube. A gente segue. Entrou aí?
Episódio 12. Acho que estamos. Vamos ver. Eu vi a Delci rapidamente. 9 assistindo agora. No YouTube tá certinho. Só vou tentando resolver o Instagram. Seguimos então. Vamos seguindo Eu pelo já botei o link pro pessoal lá. do YouTube e no Face. Eu vou escrever assim, entre pelo... Isso, bota no perfil Isso, aí. vai fazendo a pergunta aí, que a próxima que eu vou falar pro pessoal do Insta Do e pro Instagram YouTube. e pro YouTube. Então vamos lá. Não é possível acessar a chave. Tu não tá com... Tu não tava no cantinho aí? Ah, foi porque eu acabei... Então, deixa eu sair daqui. Vamos... Mas eu tava no Aline do cantinho até então. Não, eu tô no Aline do cantinho. Então, problemas técnicos, vamos para a segunda pergunta aqui. Então, já no pessoal seguindo aí no YouTube e no Facebook. Para que serve o planejamento previdenciário? Bom, o planejamento previdenciário, ele serve para se ter em mãos exatamente um estudo, o passo a passo, as simulações para verificar qual é a melhor aposentadoria, qual a data que você vai efetuar o pedido de aposentadoria, qual vai ser a maior vantagem, qual é a melhor regra para cada caso. E ali a gente consegue verificar e fazer diversas simulações para verificar quanto de contribuição ainda deve ser feito, para conseguir chegar no melhor benefício dentro das possibilidades de cada um. Sim. E por que fazer o planejamento mais para ter uma aposentadoria mais alta nesse sentido? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento de que elas podem influenciar no valor da aposentadoria lá no futuro. Então, através do planejamento, tu consegue verificar as contribuições e daqui a pouco fazer simulações. Daqui 2 meses, a cada 2 meses contribuir com um valor a mais, aumentar a sua média e ter uma aposentadoria um pouco melhor. Então, e outra coisa também, com o planejamento, a gente consegue verificar toda a documentação e verificar qual é a melhor regra para a aposentadoria. Então, com esse planejamento em mãos, tu consegue, então eu vou querer me aposentar com tal valor X. Muitas pessoas vão e, faltando 2 anos para se aposentar, vão lá e fazem várias contribuições no teto ou com 4, 5 salários mínimos e acaba que não aumenta. Botando dinheiro fora, Coloca vamos dizer dinheiro assim. fora. Então, o planejamento serve justamente para isso. Tu ir de forma consciente, verificar se vale a pena ou não tu aumentar as tuas contribuições para aumentar a tua média, ou não vale a pena. Já fiz alguns casos de planejamento que não valeria a pena contribuir. Então, assim, em vez de a pessoa contribuir lá no final com várias contribuições mais altas, não valeria a pena no caso dela. Então, mantenha essa média, é justamente isso. O intuito é de não colocar dinheiro onde não se deve. Então, as informações que a gente tem com planejamento são muito importantes também, né? Com certeza, com certeza. É um dinheiro bem investido, sabendo aonde tu vai investir. A hora certa, a hora né? certa, como contribuir e sabendo também o retorno desse investimento, porque através do planejamento previdenciário, a gente consegue colocar uma perspectiva de quanto tempo tu vai demorar para ter esse retorno no investimento que tu fez através das contribuições. Sim. E aqui, o que é CNIS? O CNIS, ele é um extrato de contribuições. Ali no CNIS é um dos documentos mais importantes para se verificar para o pedido de aposentadoria. Ali é onde o INSS se baseia nas contribuições. Então, estando o CNIS corretamente preenchido, com as informações necessárias, com os tempos de contribuições das empresas, é ali no CNIS também que aparece o valor dessas contribuições e é através do CNIS que o INSS faz a média para a aposentadoria. Então, assim, muitas pessoas deixam para lá ou às vezes nem têm conhecimento disso. O CNIS a gente pode ter acesso a ele a qualquer momento através do meu INSS. Qualquer pessoa pode ter, com a senha Gov, ela tem acesso a esses documentos e tem várias, às vezes,
que tem que fazer correções dentro do CNIS. É uma data de demissão que não consta, que na hora da aposentadoria não vai aparecer Sim. como tempo. É um período que foi efetuado abaixo da média, sobre o salário mínimo, abaixo do salário mínimo, que também não conta como contribuição. Então, tem vários detalhes ali no CNIS que são muito importantes na hora de fazer a aposentadoria. Sim, tipo, é um extrato que vai dizer É um tudo ali. extrato. Às vezes tu acha que tá valendo aquele ano ali, mas pela contribuição menor ou mais baixa ou errada, tu acaba perdendo aquilo ali, tendo que exatamente. repor depois. Períodos extemporâneos também. E até mesmo o que tem ocorrido bastante, algumas empresas, elas assinam a carteira, tu acha que elas estão fazendo as contribuições de forma correta, e quando tu vai consultar o CNIS, nunca fizeram contribuição nenhuma, elas só assinaram Eu já vi a bastante carteira. caso de pessoas assim. Exatamente. Então, assim, e aí, como é que a gente comprova isso? Lá no INSS está constando como se tu nunca trabalhou naquele local. Sim. Não aparece nada. E aí tu tem que fazer a correção, tem que informar, juntar documentos para que sejam E contabilizados. no caso só a assinatura na carteira não conta, daí sim tem que fazer essa pesquisa para ver, a Assim, empresa tem que pagar. Tem alguns casos, se é da época a assinatura na carteira, em alguns casos, claro que acaba tendo que ser judicial, né? Mas tem alguns casos que tu junta comprovação também documental, um contra-cheque, um livro de registro, uma cópia do contrato de trabalho, também pode contribuir, pode conseguir fazer incluir essa contribuição no INSS, né? Ah, sim, mas daí tudo judicial. Tem alguns casos administrativos que conseguem comprovar, mas aí tu tem que ter prova documental suficiente para que eles comprovem. Por que é tão importante organizar a documentação antes de solicitar a aposentadoria? É justamente por isso, para não chegar na hora, ó, tu já tem tempo de contribuição, tu tem período, acha que tá tudo certo, mas tu tem um período especial. E aí tu não juntou o PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, que é onde consta o agente insalubre, quanto tempo estava exposto, se ele é ou não, se o EPI usado elide ou não. Então, assim, e aí vai chegar lá no INSS e eles vão negar, com certeza. Então, se tu não tiver com a documentação toda organizada, até a questão do CNIS, se tiver tudo certinho, contribuição ali é aquela parte de quem tem a parte rural para comprovar, juntar os documentos de sindicato ou escola, enfim, de período. O máximo de documentos Tudo e certinho. provas, né? Exatamente, para estar tudo organizado, para não chegar na hora, levar no INSS e ser indeferido por falta de documentos, né? E quem pode fazer o planejamento previdenciário? Qualquer pessoa. Quanto antes essa pessoa efetuar o planejamento previdenciário, mais tempo ela vai ter para organizar a vida dela contributiva e daqui a pouco fazer contribuições maiores, né, em determinados períodos para poder conseguir uma aposentadoria com valor melhor. E a gente não pode falar só de aposentadoria nesse caso, porque assim, um auxílio-doença, a média também é pelas contribuições. Então, não é só pensando lá na aposentadoria. É em benefícios que tu pode precisar, né? Assim como auxílio-doença. É que nem tu falou da outra vez, né? Às vezes a gente imagina o INSS só pela aposentadoria, mas tu sofreu um acidente, tu vai acontecer alguma coisa, tudo e até toda a tua vida ali tu vai ter que contribuir para te ter um auxílio, né? Exatamente, e até mesmo para o salário maternidade, né? O salário maternidade também é uma média das suas contribuições, né? Então, é tudo, na verdade, ele se baseia em todas as contribuições para se fazer uma média. Salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, enfim. Então tem que contribuir, né? Planejar isso. Exatamente. O MEI pode fazer o planejamento previdenciário? O MEI não só pode, como deve, né? Porque o MEI é o que contribui, é ele que é a pessoa que vai lá e faz a contribuição, ele não tem uma carteira assinada. E principalmente o MEI precisa contribuir por quê? Se ele ficar contribuindo sob 5%, que é através do DAS-MEI, ele vai se aposentar somente por idade. Mulher com 62, homem com 65. Se ele efetuar a complementação das contribuições, que é mais 15%, ele pode eventualmente se aposentar antes, com maior tempo, com uma maior aposentadoria, se ele efetuar a complementação, porque aí ele
pode se aposentar como tempo de contribuição e não somente como por idade. Ele pode... Aquele basicão. Aquele básico, exatamente, com salário mínimo. Tu já falou aí de complementação do MEI. Como funciona isso? Assim, ó, o MEI, na verdade, ele contribui pela DAS-MEI 5%. Se ele quiser utilizar esse período de contribuição, ele pode, com 5%, ele pode solicitar um auxílio-doença, ele pode ter um salário maternidade, ele pode ter uma aposentadoria. Mas, se ele efetuar a complementação, ele não só pode aumentar o seu salário de benefício, como ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Eu acho que essa tua explicação já está respondendo a próxima pergunta que eu teria aqui. Você pode nos dar um exemplo de planejamento de MEI? Eu posso dar um exemplo até de um cliente, falando na prática Tá, agora. isso. Tá? Na prática. Um cliente, até eu acho que eu tenho aqui no telefone exatamente como que a gente fez. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Assim, ó. Foi um planejamento que eu fiz para um cliente meu, tá? E ele tinha o MEI há 2 anos. Desses 2 anos, ele sempre contribuiu a 5%. Como tu precisa fazer a complementação para te poder solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, essa complementação é de 15%, porque o valor da alíquota do contribuinte individual é 20%. Então, essa diferença da complementação desses 2 anos dele daria R$ 2.800. Se ele não fizesse essa complementação, ele só iria se aposentar daqui 15 anos. E aí ele iria solicitar a aposentadoria daqui 15 anos e o salário da aposentadoria dele ficaria em torno de uns 2.500. Sem fazer a complementação e demoraria 15 anos. Ele efetuando a complementação e contribuindo a cada 6 meses sob 4 salários mínimos, a aposentadoria dele não só aumentaria para 3.800, e esse foi um caso específico de um contribuinte MEI que eu fiz. Como ele em vez de ele se aposentar só lá com 65 anos, porque no caso era um homem, ele iria se aposentar com uma idade menor 5 anos mais cedo. Então, ele ia aumentar praticamente R$ 1.000 na aposentadoria dele e ele iria se aposentar 10 anos mais cedo, através do planejamento previdenciário. Então, é muita diferença, compensa muito, assim, em relação a fazer o planejamento, é que as pessoas não têm a dimensão. E essa diferença, como é que ele ia sentir esse pagamento a mais? Tu falou no início, não sei. A complementação porque assim, os 5% é o MEI que ele contribui pelo DAS-MEI. Ele tem que contribuir por mais 15%. Essa diferença da complementação dos 2 anos, que a gente tem como fazer a complementação retroativa, daria 2.800. E ele continuaria contribuindo e a cada 6 meses... É isso aí. Isso, a cada 6 meses que ele iria contribuir sobre 4 salários mínimos. Só a cada 6 meses? Não precisaria fazer... Claro, manteria sim, os 5% que é normal. Não, ele manteria daí os 20% por mês, no caso, R$ 264 que dá hoje, por mês, que ele faria os 20%. E a cada 6 meses aí ele contribuiria sobre 4 salários mínimos, que dá em torno de 1.056, agora não me recordo. Entendi. Por mês. A cada 6 meses, no caso, né? Então, no final das contas, dá um valor muito, muito bom para os 5 anos a menos que ele teria que contribuir. Além do valor da aposentadoria ficar melhor no tempo menor também. Exatamente. Então, estamos encerrando nosso primeiro bloco e vamos falar de patrocinadores. Odontomege, consultório odontológico, cuidando da saúde bucal da sua família, através dos serviços de próteses, implantes, ortodontia, estética, limpeza, cirurgia, clareamento, restaurações, facetas e tratamento de canal. Marque sua avaliação sem compromisso e já segue lá para não perder essa dica. @odontomege. Temos aqui também Spa ao seu alcance, tratamentos para alívios de dores, tensões e estresse, massagem terapêutica, massagem relaxante, edemoterapia, ventosoterapia. Na estética e redução de medidas temos drenagem linfática, modeladora,
Pump Up, Empina Bumbum. Na Saúde e Bem-Estar, Cone Chinês, Escalda Pés. E o arroba é @spa ao seu alcance. Seguimos. Agora vamos passar para a parte de consultoria jurídica empresarial. Qual a importância de se ter uma consultoria jurídica? Eu digo assim que a consultoria jurídica ela é essencial, porque na hora que a gente vai abrir um negócio, a gente não está prestando atenção no que pode dar errado. Então, assim, a gente está investindo suor, a gente está investindo dinheiro. Muitas vezes a gente está investindo dinheiro que a gente não tem, né? Então, assim, são contratos, são fornecedores, dependendo do negócio que vai abrir. Muitas vezes as pessoas tiram empréstimo, né, para fazer essa abertura do negócio. E com a consultoria jurídica, ela consegue verificar o que pode ser que dê errado. Né? Até mesmo na contratação de pessoal, num contrato mal elaborado, né? Que pode ter um ônus que tu nem faça ideia, contratos em relação de aluguel, até mesmo contratação de aluguel mesmo do próprio prédio na hora que você for fazer. Então, assim, a consultoria jurídica ela vai te dar todo um suporte em relação do que pode, vamos fazer desse jeito que é melhor. Não, mas aqui se tu fizer assim, tu pode ter esses riscos. Não, mas se fizer assado, vai diminuir os riscos de futuramente dar um problema. Então, assim, na hora de a gente abrir o negócio, às vezes a gente não pensa nisso, a gente está na ânsia de abrir, de buscar, às vezes compras também que tu faz, que tu não tem um respaldo jurídico, cláusulas de contratos que às vezes estão escondidas, ou muitas vezes quando tu contrata até mesmo um empréstimo, tem as letrinhas miúdas que a gente... famosas letrinhas miúdas. Que a gente não para e analisa. Não, vai ser viável, a gente vai conseguir. É por aqui mesmo. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer a contratação de pessoal. Vamos fazer a contratação através de CLT? Vamos contratar a PJ? Vamos chamar estagiário? Qual é a vantagem? Quais são os riscos? Quais os tipos de serviços que podem ter esses tipos de contratação? Então, para mim é essencial, não puxando para o meu assado, né? Mas em relação as pessoas não têm, às vezes, ideia do risco que elas estão correndo na abertura do seu negócio, sem ter uma consultoria, sem buscar uma informação correta para a gente fazer. Justamente por isso que a gente faz parcerias com diversos escritórios de contabilidade mesmo, que eles buscam a assistência jurídica para eles estarem bem mais, porque uma coisa é a parte, exatamente, uma parte contábil, mas a parte jurídica ela engloba muito mais critérios, né, do que a parte contábil, né? Pode fazer. Porque é essencial para as pequenas empresas terem uma consultoria jurídica. Acho que a gente já misturou um pouco aqui, né? Mas... mais. Eu sei que tu sempre tem mais algo para falar. Eu digo das pequenas empresas, por que ela seria essencial? Porque pequena empresa, normalmente ela já está com o valor restrito ali do investimento. Já está contadinho. Já está contadinho. Mas eu vou gastar com uma consultoria jurídica, agora eu não tenho. Muita gente pensa dessa forma. não vou fazer a contratação porque eu vou estar investindo. Tá, mas tu está investindo certo esse valor? E se daqui a pouco chegar, tu está abrindo a tua empresa de forma correta? É realmente daquele jeito que você teria, é a melhor vantagem? Não vou abrir a minha empresa, vou deixar. Mas é a vantagem? Sabe quanto de imposto isso te traz? De quanto de ônus isso te traz? O que tu poderia fazer se tivesse tudo certinho? Qual o procedimento? Quais as... Então, assim... E às vezes, tu abri uma empresa, vem o Ministério do Trabalho, aplica uma multa porque tu está irregular. E daí tu não quis pagar a consultoria porque tu achou que ia ser muito caro, entende? Então, assim, não é um serviço que vale a pena em relação a isso, custo-benefício, com certeza. O que abrange a consultoria jurídica da Portolasa Advogados? Bom, lá no escritório a gente atua desde o início da abertura da empresa, auxiliando a escolher qual é a melhor forma, se vai ser um MEI, se vai ser a questão de simples nacional, se vai ser uma limitada. Então, a gente, desde o início da contratação, até mesmo na parte de contratos de aluguel, a parte de contratos de
funcionários. E o principal também, que é um dos patamares que a gente acaba tentando fazer a questão do negócio em si, mas também a gente engloba a parte do planejamento previdenciário para verificar qual é a melhor forma de já iniciar de forma correta fazendo as contribuições. Né? Não correr depois atrás do prejuízo. Exatamente. Assim, já iniciar tudo certinho. Exato. E continuando nas pequenas empresas, quais são os maiores erros que eles cometem, assim, de não... Quando não tem uma consultoria? Quando não tem... Eu digo, a principal, eu acho, é a questão da informalidade, né? Então, assim, muitas pessoas, elas acabam abrindo a empresa, elas abrem um negócio de forma informal. A gente tem muito aí que agora Aproveitando já que é a próxima pergunta também, o que é atuar na informalidade? É justamente nessa questão, assim, eu resolvi abrir um açaí. Que, né, teve uma época do boom do açaí, né? Sim. Vou abrir um açaí. Vou lá, alugo uma loja ou na frente de casa coloco um açaí. Só que elas não abriram PJ, não abriram MEI, não fizeram nenhum tipo de contratação correta. A pessoa que está atendendo normalmente são menores de idade. Então, assim, tem vários fatores que isso implicam. Se ela não tiver corretamente regularizada, chega uma fiscalização, um alvará sanitário, daqui a pouco não efetuado, porque o que acontece? Açaí é alimentação, precisa de alvará sanitário. Então, assim, tu vai correr o risco, tu investiu todo um valor em reforma, muitas vezes, ou investimento com freezer, com produto, porque tem o produto Sim. também, e aí tu não faz o alvará sanitário, tu não pode atuar. Chega a fiscalização, ele vai fechar na hora teu negócio. E muitas pessoas têm e trabalham de dia, né? A gente fala que nós que somos pequenos empreendedores, a gente acaba trabalhando de dia para de noite ter o seu ganha-pão. E aí tá de forma incorreta. Então, muitas vezes elas não têm essa noção de o quanto isso prejudica trabalhar na informalidade. Claro que a gente sabe que tem diversos impostos, que é complicado hoje para o pequeno empreendedor, mas quanto mais ele souber dos riscos, eu não vou fazer agora a contratação de pessoas de forma correta, não tenho como colocar um funcionário e assinar carteira, quais os riscos que isso implica? Pelo menos isso eles precisam saber. Eu estou assumindo um risco de não contratar um funcionário de forma correta, mas eu sei o risco que me causa. Eu sei o que isso pode gerar. Vale a pena eu correr esse risco ou não vale? Mas então vale a pena eu não fazer o alvará sanitário? Qual é o valor da multa? Quanto que isso pode onerar? Pode fechar minha empresa ou não pode fechar minha empresa? Então, eu acho que a parte da consultoria jurídica e a parte da informalidade é justamente isso. É uma decisão minha, não tenho condições hoje financeiras de regularizar ela, mas eles precisam saber o ônus que isso traz. Tu tendo a informação, tu pode dizer assim, eu prefiro arriscar ou prefiro, Exatamente. Vou bancar agora para não ter problema depois. Para estar preparado quando vier uma fiscalização, né? Quando vier muitas denúncias e enfim, né, diversas questões que englobam o funcionamento de um estabelecimento, né? E essa informalidade, ela pode estar impedindo os grandes empreendedores de crescer? Eu acredito que sim. Por quê? Porque na questão de tu ter um CNPJ, de acordo com o negócio que tu tens. Eu trabalho com roupa, que nem é o caso de vocês terem um CNPJ com o CNAE certinho, com a documentação correta. Vocês abrem um leque, para vender para empresas, né? Porque a maioria das empresas pedem nota fiscais. E outra, muitas pessoas físicas hoje exigem também nota fiscal. Como é que tu vai emitir uma nota fiscal no nome de uma pessoa física? Né? Fora isso, a questão de empréstimos também, né? Quanto a gente consegue empréstimos também através de um CNPJ com juros menores em relação a pessoa física, né? A pessoa física. Fora isso, a questão do imposto de renda também, né? O imposto de renda hoje da pessoa física, dependendo do valor, ela chega a 27,5%.
Enquanto das empresas, elas chegam em torno de 15. Então, é uma diferença muito grande, né? Em relação até mesmo do imposto de renda, né? E por que é tão importante ter um plano de negócio? O plano de negócios, eu costumo dizer que ele vai te dar várias situações e vai te prevenir também de muitos casos, porque através do plano de negócios, você vai estudar qual é o risco da tua ação, qual é o risco do teu empreendimento, o que vai buscar em relação a novos concorrentes, o que teu concorrente está fazendo. Então, ele vai fazer um estudo dos riscos que podem ocorrer dentro do negócio e organizar de forma correta quais são as suas dúvidas, qual é meu público principal. Eu vou trabalhar numa pet shop. Tá, qual é o meu público? É baixa renda? É média? Então, assim, depende muito de fazer um estudo justamente, ter um plano de negócio bem específico, bem correto, para tentar errar de forma... Sim, até o tipo de produto e coisa que tu vai botar ali, né? Exatamente. De repente pega um mais barato, bom, mas mais barato, ou um mais chique. E através do plano de negócio tu consegue ver a tua concorrência, como que ela tá fazendo também, né? Então, e também principalmente de verificar quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos, né? Então, isso é muito importante. Estar sempre por dentro das leis é necessário também para as pequenas empresas? Com certeza. Por quê? Vem a pessoa do porquê, lá, né? Ótimo, adoramos. Ela é muito importante, e as pequenas empresas justamente para saber o risco que elas estão correndo ao efetuar ou não efetuar de forma correta algumas questões. Para puxar na questão de uma ação trabalhista, por exemplo. A pequena empresa ela tem que estar orientada, ela tem que ter alguém especialista para orientar e dizer, olha, é assim, pode ser desse jeito, porque muitas empresas acabam fechando pelas ações trabalhistas. Então, assim, às vezes por falta de informação, às vezes por nem mesmo saber que aquilo que ela estava fazendo é errado. Não, é só assinar a carteira, tá tudo ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é isso aí. Tem um cliente nosso, lá do escritório também, que ele tem uma pet shop. E ele contratou uma menina. E, claro, isso depois ele veio antes da consultoria. Antes da consultoria. E ele contratou uma menina, que ela era menor de idade, para fazer tosa. Banho e tosa de cachorros. De cachorros, gatos, enfim. Só que o banho e tosa, ele te dá insalubridade. Então, assim, tem uma discussão muito grande em relação a isso. E ele teve uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, que foi até o local, e a menina era menor de idade. Daí já teve até o juizado de infância já. Na verdade, não foi chamado, mas ele teve um prazo para regularizar, ele foi multado. E, em consequência, quando a menina saiu da empresa, o que ela fez? Entrou com uma reclamatória trabalhista. Então, além da multa que ele pagou para o Ministério, porque não vai para o funcionário, e sim para o Ministério, ele teve uma reclamatória trabalhista, que foi quando ele me procurou e disse assim, aí, doutor, e agora? Eu estava pagando tudo certinho, ele não fazia ideia que isso não poderia ter sido feito, né? Então, é mais ou menos nessa situação. E aí, o que acaba acontecendo? Quando vem já com um processo, o valor é maior, né? Então, assim, além de tu ter o processo, tu vai ter que pagar o advogado, que ele vai te cobrar para fazer a ação, né? Não vai trabalhar de graça. Sim. E ele vai ter que pagar o funcionário a reclamatória trabalhista. Porque a gente sabe que as ações trabalhistas, elas te dão uma certa preocupação, né, em relação a isso. E nessa linha, então, qual o principal erro que deve ser evitado entre MEIs e pequenas empresas? Isso financeiramente. A parte financeira, eu acho que é um grande problema de todo empreendedor. E aí a gente, assim, né, se coloca também nessa situação, de misturar
a pessoa física, o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Eu acho que e é um desafio, eu acho, né, para todo empreendedor. Que eu digo, o pequeno e médio, por quê? Porque normalmente o pequeno e médio não tem um setor financeiro definido, Sim. não tem alguém que cuide Ou é o das marido, notas. é a mulher. Exatamente. E nisso a gente se coloca junto, porque meu Sim. marido, a gente também tem um empreendimento e a gente acaba colocando essa questão, né? E eu acho que é um desafio para todo o pequeno e médio empreendedor organizar o financeiro da empresa e separar a pessoa jurídica da pessoa física. Viu, Márcio? Então, assim, Eu não sei onde é que tá o dinheiro eu da só pessoa sei. física. Ultimamente é só jurídica. sabe? Eu vou procurar, tá? Deus se dá. Tá. E quando eu achar, A eu gente vou lá divide. pegar. Mas assim, ó, aí é que tá. Quando tu precisa de alguém pra te ajudar na tua loja, tu não vai lá e contrata essa pessoa e tu não paga essa pessoa? Sim, Por que tu não tem salário? pois é. Eu sempre me perguntei, faz 7 anos que eu pergunto isso. É errado, eu sei. Então assim, e eu não tô criticando porque a gente acaba E fazendo. a gente, em vez de pegar um valor, se tu tem uma conta pra pagar. Eu já não me critico mais por isso, porque também ao mesmo tempo que a gente sabe que deveria ser, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente quer primeiro honrar as contas e vamos levando, mas é errado. Mas é que o que acaba acontecendo? A gente acaba gastando um valor a mais. Se tu fosse tirar o teu salário e tu gastar aquele valor na pessoa física, se no final das contas, esse valor que tu gasta, achando que tu vai pagar uma continha lá de luz na tua conta Passou jurídica, do teu- já passou do teu salário. Então, assim, por isso que a gente acaba se perdendo em relação à questão financeira, né? E isso eu chamo para nós também, Sim, no geral, e de escritórios. Então, assim, de ter a parte financeira. Eu acho que o essencial para se ter, além da consultoria jurídica, né, é ter bem definida essa parte da pessoa jurídica e da pessoa física. Separar os dois financeiros para não acabar enrolando uma Não na ficar sem outra nenhum. e ficar sem nenhum, exatamente, Isso aí né? precisa virar um corte, né? Porque as pessoas Ah, sim. precisam aprender isso. É difícil, mas elas precisam. A gente pode dividir, tu fica no jurídico e eu fico em pessoa física. Ai, que loucura. Vai querer salário? Eu também, né? Vai querer salário. Vou botar na A justiça. gente tá rindo, mas é de nervoso. É muito difícil. Ai, gente. Fazer do essa céu. divisão é difícil e com certeza, se tu não tem alguém que... Porque assim, dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho tu lançar nota, dá trabalho lançar tudo, que nem eu digo assim, vamos colocar na planilha os 15 reais de estacionamento. Acaba não fazendo, né? Sim. E isso é um grande erro. E não porque tu tendo sabe alguém te onde- cobrando, então é pior ainda, porque daí que nem assim, a gente, estando os dois, tu, vou ali buscar um pão na padaria, vou buscar alguma coisa, tu vai lá e pega 2 pilas, 5 pilas, tu vai lá e gasta, só que tu não vai anotar. Não. Tu não Porque vai é no repor dia a aqueles dia. 5 reais ali, tu, Exatamente. não, deixa, é E nosso. é por isso que eu digo assim, e a gente bate na tecla lá também em casa, é que a gente acaba gastando muito mais do que se a gente tivesse um salário. Né? Não, mas tem ali, não, vamos pegar. E acaba o quê? Acaba não tendo aquela reserva de emergência, não tendo aquele capital, não tendo aquela definição de investimentos, né, que a gente poderia ter também. E o que tu pode deixar de conselho para quem está começando com uma empresa agora? A primeira é ter uma consultoria jurídica para ela te dar o planejamento e verificar o que de fato está sendo feito, se é realmente viável aquele tipo de empreendimento, quais são as necessidades daquele empreendimento, separar a pessoa física da jurídica. Já começar separado. Já né? separar. Porque é muito mais fácil tu iniciar de forma correta do que tu organizar depois no decorrer do processo. Porque já vai estar acostumado com isso, né? E ter a sua reserva de emergência, né? Para situações De emergência. de emergência. A minha vida vive uma emergência. Tem até um meme, né? Como é que é? Como é que eu vou guardar? É um casal assim, né? Vamos guardar dinheiro. Esse mês, vamos guardar um dinheirinho esse mês. Mas como é que a gente vai guardar esse mês se a gente não guardou o ano sim, todo? alguma coisa assim, não tem como, né? Mas então tá.
bora lá de 2 patrocinadores. patrocinadores. CFC Link. No CFC Link, tu pode parcelar as suas multas ou o teu IPVA em 12 vezes no cartão, com um pequeno acréscimo. O CFC Link está preocupado sempre em facilitar a vida do canoense e deixá-la mais leve. Então partiu o CFC Link, acertar as contas e passar a virada do ano sem preocupações. @CFC Link. Teteias Presentes. Tem uma ampla linha de presentes personalizados, lembrancinhas para aniversários e eventos, e brindes corporativos. Agora também com adesivos e topos de bolo. Todos os nossos personalizados, gente, todos, exatamente todos. Márcio está aqui com a camiseta, nosso uniforme, nosso porta-copos. Chegou mais coisa lá para nós também, mas nós deixamos para iniciar o ano que vem. Mas veio presente para vocês. Olhem só. Imagina ganhar um par dessa belezura que o Márcio ficou morrendo de ciúmes, que ele achou que era para ele, mas eu disse não. Cervejinha aí. É para os nossos telespectadores, tá? A gente vai fazer uma enquete premiada no Insta e você pode ser um ganhador desse mimo da Teteias Presentes aí, tomar a bebida sua preferida nesse verão e lembrando do podcast do Cantinho. E se tu não segue a Esther ainda, que é a CEO da Teteias Presentes, segue lá, @teteias.presentes. Como hoje a gente não tá, assim, a gente ia deixar para 2024 começar no YouTube ao vivo, mas já quisemos encerrar o ano pelo YouTube, temos telespectadores, tá bem legal, não estamos no Insta, mas estamos no Face e no YouTube. E esperamos que nós precisamos migrar vocês pro YouTube, então de uma certa forma foi até bom. Precisamos que vocês se inscrevam no nosso canal, né, gente, até pra não conseguir ver. Acontece muito do pessoal não conseguir ver a live ao vivo, né? Enfim, tem gente que... Agora estamos entrando nas férias, mas tinha bastante gente que fazia faculdade, falava comigo ali, onde é que tá o episódio completo. Então, o episódio completo é no YouTube, tá, gente? Então, quem puder ir se inscrevendo lá, começar a usar essa ferramenta, a gente agradece. Seguimos. Fale um pouco sobre problemas que as empresas médias enfrentam, as pequenas e médias empresas enfrentam Desculpa. Vamos de novo. É ao vivo, né? Fale um pouco sobre problemas que as pequenas e médias empresas enfrentam e levam a fechar. É justamente naquilo que a gente vinha falando, é de não saber como planejar a abertura de uma empresa, né? De como ter essa empresa, qual a forma correta, o procedimento correto na abertura, até mesmo em relação a muitas pessoas, eles não buscam nem a informação de contadores, nada, simplesmente vão lá, abre, coloca fachada, às vezes nem fachada, e acha que é sair trabalhando. Então, assim, é justamente nessa questão de ir fazer essas aberturas das empresas de forma correta para não ter prejuízos no futuro, né? Sim. Vai? Falta de planejamento jurídico empresarial. Vem justamente nisso. Tu não tem um planejamento, tu não tem alguém que possa te orientar de forma correta qual é a melhor forma de tu abrir a tua empresa. Especialista, né? Que um também especialista, vem aqui em seguida na pergunta. Exatamente. Não tem um especialista que pode te orientar qual é a melhor forma para te fazer essa abertura, qual é a melhor forma de contratação, o que eu vou fazer, aonde que os contratos em si elaborados, né? Mas que contratos eu estou iniciando? Até mesmo o contrato de aluguel que tu vai fazer do prédio, né? Então, assim, é toda essa questão de planejamento, de ver, mas eu vou conseguir manter essa empresa, vai ser dessa forma, no primeiro ano eu não vou contratar um pessoal, mas eu sei o risco que isso vai me onerar, vou pegar esse fornecedor que ele é um pouco mais barato, um pouco mais caro, vai ter nota fiscal, não vai ter nota fiscal, é de ter todo esse planejamento e verificar também a questão da incidência dos impostos, né? Como a gente avisou, essa live, né, é muito importante para quem já é empreendedor, né?
para quem quer começar um negócio e não passar por algumas dificuldades ou contratempos que tu poderia prevenir, ao invés de correr atrás do prejuízo depois. E literalmente é prejuízo normalmente, Muito, né? muito. Então, Sim, e no caso, deixa também a pessoa que nem nós falamos, decide, né? Eu vou arriscar. Mas pelo menos eu sei o que eu posso. É um risco consciente, né? Eu sei que lá na frente eu posso perder dinheiro, mas no momento eu quero arriscar. É o que eu posso fazer agora, vou indo. Exatamente. Então, assim, só que daí o que acaba normalmente acontecendo? Só vai se ver o risco, só vai se ver aonde se meteu depois que dá o problema. E é aí que a gente entra também na questão de elaborações de contratos, né? Então, assim, se não tem ninguém para analisar um contrato nas letrinhas miúdas, né, que a gente costuma falar, como tu vai saber? Às vezes não tem conhecimento, a gente não tem, né, conhecimento jurídico suficiente para que faça uma análise. É uma cláusula normal de contratos, mas os contratos ali do Google é muito fácil hoje. Vou procurar um contrato. Mas o contrato do Google, ele tem só o que... muito genérico, né? Total, ele não tem específico para cada caso, né? E já que você está falando em contrato, né? Quais os maus feitos que pode trazer complicações, assim? Contrato mal feito, pegado ali, como tu disse, do Google. Pega um genérico ali do Google. Vamos citar um exemplo em relação a isso, para ficar mais claro, talvez, Sim, né? Gente visualizar, né? Visualizar. Contrato de aluguel. Tu vai lá, tu tem a tua loja, né? Aí tu faz a contratação do aluguel da tua loja. Normalmente é em torno de 6 a 12 meses o contrato. Só que tu não viu se tem renovação automática, se não tem renovação automática, tu não tem esse conhecimento para saber se é devido ou não, como é que é. Como que vai ser o índice de correção? Vai ser anual? Vai ser o índice de correção? Ou não existe essa cláusula dentro do contrato? Não, o proprietário pode a qualquer momento ir lá e, vou aumentar o aluguel. Ficou por 12 meses naquele local, pagando R$1.000 de aluguel. O proprietário vai lá, passou os 12 meses, venceu o teu contrato, não tem a cláusula de iniciar o contrato de forma automática por tempo indeterminado depois de 30 dias, que é o normal. E aí o proprietário vai lá e diz assim, não, a partir de hoje eu quero um aluguel, a partir do mês que vem eu quero um aluguel de R$3.000. Mas aonde tu vai tirar os R$3.000 se tu estava acostumada a pagar 1.000? Tu fez o teu ponto, tu fez o teu negócio, tu fez teus investimentos. Nossa Senhora. Fez a reforma na loja, muitas vezes, muita né? Gente entra Muita. Meu e aí, Deus, 12 meses incomodação. depois, R$3.000. O que tu vai fazer? Vai ter que entregar o ponto. E detalhe, no contrato lá de aluguel, não tinha uma cláusula que dizia que o proprietário não pode alugar o prédio para um mesmo serviço. Sim. E ele aluga para tua concorrente, pelo valor. Já tá com os Tu não vai poder ter vendido o teu ponto, tu não vai ter vendido teus clientes, mas a pessoa vai colocar uma loja e às vezes tem muitos que agem até de má fé. Própria da família vão lá e alugam e colocam o mesmo negócio. Então, assim, é um simples contrato de aluguel que todo mundo acha que é só ir ali, pegar no Google o contrato de aluguel e aí as cláusulas e os benefícios, né? O que eu tenho que fazer? Muitos dizem assim, o proprietário, vai lá, assina para mim e ok. E não pega a assinatura do proprietário, para ti tem a mesma validade. Né? Então, assim, as pessoas não têm essa... não, vai dar tudo certo, só que só vão ver a importância de um contrato que já tá o estrago feito. Bem elaborado, depois chegar lá, olha, a partir do mês que vem o teu aluguel é tanto. Então, assim, a gente está citando um exemplo de um contrato de aluguel, mas aqui ele pode englobar diversos outros fatores, né? Sim. Uma contratação mal feita pode trazer quais complicações? Que nem do aluguel... Aconteceu isso aí passou o período de 1 ano, o cara vai lá e quer aumentar o aluguel. Mas dependendo do tipo do aluguel, são várias complicações que pode causar, né? E ali na contratação, não é só a contratação de, o aluguel, é a contratação de um financiamento. Entendi. Né? Vou lá e faço um financiamento e os juros são abusivos. Ok, mas tu assinou, tu concordou. Vou entrar na justiça por juros. Dá.
Tem jurisprudência bem sedimentada nesse sentido, que juros abusivos, uma vez que tu concordou, tu tá de acordo, tu tá ciente, tu leu, né, o contrato. Então, assim, as pessoas querem muito, mas nunca param para ler. É assim mesmo? Vou conseguir? E o juro se eu não conseguir pagar, honrar com isso. E isso também a gente fala da contratação de pessoal também, contratação seletista. Vale a pena colocar um seletista? Eu preciso? É necessário? Posso contratar uma pessoa jurídica? O que implica? Quais são as situações que eu posso fazer isso? Um exemplo muito grande é em relação a salão de beleza. Né? Muitas vezes o pessoal acaba contratando e eles alugam a cadeira, né? Justamente para não ter o ônus. Pode? Isso é possível? Isso não é possível? Tem validade? Não, mas eu não vou fazer a contratação, eu simplesmente vou colocar alguém para trabalhar, mas eu vou falar de boca que é um espaço que eu estou alugando para ela. E ela vai me pagar um percentual. Tu não tem o contrato assinado. E isso o que pode acarretar? Uma ação judicial de reconhecimento de vínculo. Então, assim, tem horário que tu tem que preencher certinho aquele horário, cumprir o horário. Tu tem a subordinação, a pessoa está mandando fazer isso e aquilo. Tu recebe por isso. Então, tem uma série de fatores que acabam. Só aquela pessoa pode fazer aquele serviço. É um vínculo empregatício se tu não tiver um belo de um contrato e bem elaborado de forma clara. É muito importante, né? Por isso a importância de se consultar um advogado antes de assinar um contrato, né? Muito. E assinar o contrato, né? Principalmente. De ter essa consciência que é importante. Porque muitas pessoas, elas querem abrir o seu negócio, querem colocar pessoas para trabalhar, auxiliar ou enfim, e acabam esquecendo dessa parte. Daí entra naquela parte da informalidade, né? Então, assim, às vezes é um contrato bem elaborado, de forma correta, contratando uma pessoa jurídica que não vá, uma PJ, né? Que hoje tem muito freelancer, né? Que a gente fala. E até mesmo do salão é um exemplo de fazer uma contratação de forma correta, alugando um espaço, até mesmo para uma pessoa física, não uma pessoa jurídica, mas tem que ter o contrato, tem que ser feito de forma correta, tem que procurar essa orientação. Existe contrato para freelancer? Tem, eles fazem contratação de freelancer. A maioria é PJ, né? Que eles fazem PJ e é um free, né? Até para ter o ônus, né, do que específico, né? A contratação de marketing é um grande exemplo disso, né? Ele vai fazer só aquelas... Exato. Contratante quiser, não, mas faz ali, ó, dá uma varridinha no salão antes para começar o teu evento. Então, não, assim não faz parte. Exatamente. Então a importância de ter um advogado nas pequenas empresas é gigantesca, né? Evitar todos esses prejuízos. Eu digo assim que ela é mais de cabeça. Ela é mais importante até mesmo do que para as grandes empresas, porque as grandes já têm o setor jurídico formado, Sim. já tem, né, tudo estabelecido, já tem um valor, uma estrutura, né? Então, assim, agora os pequenos empreendedores, eles estão trabalhando de dia para comer de noite, muitas vezes. É conta no final do mês, não tem o valor, não tem uma reserva, muitas vezes, de emergência que a gente acaba não conseguindo fazer. E aí se deparam com um problema lá, uma dor de cabeça. E aí, às vezes nem sabe, né? Nem sabe. Muitas vezes, né? Porque nem eu digo, o risco calculado, tu está ciente. Não vou fazer dessa forma, porque hoje o meu financeiro, ele me deixa fazer dessa forma. Tá, ok, mas tu tá consciente que daqui a pouco tu pode ter esse problema. Né? Sim, então... até em termos financeiros, por exemplo, hoje eu não consigo fazer, mas daqui, daqui 6 meses, melhorou para mim, vou conseguir fazer, vou lá e volto lá para a consultoria, eu posso fazer a consultoria e vamos regularizar o que eu tenho. Exatamente. E por que ter essa consultoria jurídica na hora de contratar pessoas? Na hora de contratar pessoas, funcionários, né? Então, assim, até para saber, o meu direitos e deveres. Meu tipo de negócio, eu posso contratar um estagiário, né? Eu posso contratar uma PJ, eu posso contratar só pessoa física, mas daí eu vou ter o vínculo empregatício? Como que funciona?
No meu tipo de serviço, eu posso ter um menor de idade trabalhando, né? Que aí a gente vem na parte de insalubridade. Então, tem muita gente que mexe, mecânica, né? Mexe com óleo, mexe com alguns agentes insalubres. Eu posso colocar um menor de idade para ajudar? Eu posso colocar um menor de idade para um atendimento. A gente vê hoje nos lugares, principalmente esses pequenos, até a sorveteria, açaí, que agora é moda, a parte do açaí, um menor de idade atendendo pode? De que forma eu posso contratar? De que forma eu posso ter ele aqui, legalmente falando? Tem que ser assinada a carteira, pode ser um estagiário, o que um estagiário pode fazer, o que um estagiário não pode fazer, o estagiário pode trabalhar com atendimento, pode, né? Então, Sim, assim, daqui a pouco ele pode trabalhar ali, mas não naquela área ali, né? Exatamente. E às vezes as pessoas acabam nem contratando o estagiário, que ele te dá bem ou mal, tu consegue manter ele em determinados serviços de forma correta, e tu acaba não tendo essa situação para verificar se pode ou não pode. E às vezes o que eles fazem? Contrata aquela menina de 14 anos, coloca para trabalhar ali, atendimento, tudo, não é estagiária, não tem nada disso, e sendo que ele poderia, aí sai dali, ele tem a questão da denúncia, que podem denunciar, né, abaixo de 16 anos, e em vez de ele ter contratado uma estagiária que poderia fazer um atendimento, atender o telefone, fazer esse tipo de atendimento, e que daqui a pouco ele não teria um problema lá no futuro de uma trabalhista, Sim. né? Porque hoje o grande problema dos pequenos e médios empreendedores é em relação à contratação de pessoal, né? Porque uma ação trabalhista aí, ela não só vai te dar dor de cabeça. Tu já não tem teu dinheiro separado do pessoa física e jurídica, e daí tu vai ter que ter um terceiro ainda. Exatamente. Então, assim, e aí o que acaba acontecendo? Inevitavelmente, tu vai ter que fazer uma defesa e pagar um advogado para isso, né? E o advogado vai te cobrar para trabalhar nessa ação um valor X. E aí, além do pagamento, tudo bem, mesmo que estava tudo certo, os pagamentos tu fazia corretamente, contribuía para o INSS, recolhia o FGTS, pagava horas extras quando era o caso, enfim, mas só pelo fato de aquela pessoa entrar na justiça pedindo uma insalubridade, às vezes, que muitas vezes nem tem direito, né? E aí acaba tendo que contratar um advogado. E aí, se não faz uma boa de uma defesa, comprovando através de documentos que tinha tudo certinho, toda a documentação separada, recibo de pagamento assinado, os PIX todos separados lá, que agora é muito fácil tu fazer um PIX, tu não consegue provar. E aí? E aí, como que eu faço para evitar um passivo trabalhista? Se organizando, fazendo uma boa de uma consultoria. Primeira coisa, consultar um advogado para verificar qual é a melhor forma de contratação de pessoal. Esse é o principal. Se informar, né? Se informar. E ver qual é o tipo de trabalho que tu tens. Quantas horas por dia o funcionário pode trabalhar. Quanto de intervalo ele tem que ter. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Se o teu serviço traz algum malefício à saúde. Posto de gasolina tem que pagar periculosidade. Sim. Né? Então, assim, são essas situações que tem que ser verificadas. Posto de gasolina não pode o menor trabalhar na bomba de gasolina. Né? Então, assim, são todas essas questões. Claro, o posto de gasolina, normalmente, eles já têm, né, um setor maior que ele consegue fazer essa definição e cuidar. Ai, gente, 1 hora de pergunta atrás de pergunta e pergunta, informações e eu já tô cheia de coisa aqui, meu Deus, eu comecei era só fazer um programa, mas a gente precisa de uma consultoria jurídica. Não, também, hoje né? eu já vi que vou gastar mais dinheiro agora. Meu Deus do céu, é muita mas informação. no final das contas, com certeza Não é isso que eu ia dizer. Economizar. Vou ter que gastar dinheiro, mas sabendo que vai fazer a diferença, né? Exatamente. É investimento. Gente, mais um podcast, né?
Mas muita informação pra caramba. Espero que quem não possa assistir ao vivo depois assistam, porque tem informação pra caramba, principalmente para empreendedores, Os para empreendedores, qualquer pequena trabalhador. empresa. Mas tem muita coisa importante, porque eu digo que eu tenho um público muito grande que nos acompanha, né, Márcia, de empreendedores. Então, Não, Que olhar que na eu- frente. Essa câmera que ela... tá bom. Então era isso, agradecer mais uma vez. Delci, Nós não prazer podíamos de novo. encerrar o ano sem deixar todas as dúvidas que a gente tinha conversado lá na primeira, né? Na primeira entrevista. E fez isso Não, eu que agradeço. nitidamente. Eu agradeço o convite e estamos aí para tirar Quando a todas as pessoa dúvidas. sabe do que fala, é rapidinho, né? Meu Deus Fica do bem céu. explicadinho. rápido, Parecia passou uma muito rápido. máquina. E bem explicadinho, né? Então vamos lá se despedir dos nossos patrocinadores. Isso aí. Odonto Med, Ligou Locadora, Mecânica VLC, Renata Hair, Spalce Alcance, CFC Link, Mestre do Frango Canoas TTE Presentes. e Delci Bortolás. É isso aí, gente. Um grande beijo. Esperamos pro ano que vem. Feliz todos- ano novo pra feliz vocês, ano novo pra tá? todo mundo. Entraremos de férias pra voltar reformulado, repaginado em 2024, mas teremos muitos cortes aí, cortes inéditos pra abastecer vocês aí durante esse nosso período de férias, tá? Muito obrigado pela companhia, pela confiança. A gente que agradece, eu que agradeço para poder participar mais uma vez do podcast e esclarecer Vai as ter dúvidas. muito corte, muita informação importante, vai ter muito corte aí dessa nossa conversa. Boa noite, boa Boa noite, boa noite. noite, boa noite.